Tudo certinho? Gravando? Então vamos lá. Gente, está aqui hoje, eu digo assim, que eu me sinto honrado por cada pessoa que eu convido e que vem aqui. Para mim, é como se fosse uma honra. É uma honra muito grande. Eu me sinto privilegiado, porque hoje, por exemplo, o Romildo, que está aqui conosco para bater um papo, ele tem os afazeres dele, de cuidar da frota de ônibus que está circulando nesse momento. Mas no meio disso tudo, ele arranjou um tempo para vir aqui, dar uma entrevista para a gente, contar a sua história e fazer com que essa história contada no rádio possa influenciar outras pessoas que têm um sonho de negócio próprio. Às vezes a pessoa tem um sonho de ter um restaurante, de ter uma lanchonete e fica ali empacada. E uma entrevista como essa, eu tenho certeza que vai fazer você ir mais adiante. Então, Romildo, quero te agradecer por ter vindo aqui hoje. Muito obrigado. Seja bem-vindo, fique à vontade. A casa é sua. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Vou te pedir só para você chegar um pouquinho mais perto do microfone. Puxa a cadeira um pouquinho mais perto do microfone para o pessoal ouvir melhor a sua voz. Isso, aí tá legal. Então, bom dia novamente. Vamos repetir bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes, né, da Rádio Cidade. Desde já quero agradecer aqui pela oportunidade, sabe? Confesso para você que desde o dia que você me ligou fazendo esse convite, fiquei muito alegre. Que bom. Muito alegre. E eu mais ainda por você ter aceito o convite. Então, isso significa, né, que o que eu tenho feito, né, minha história, tem alguma coisa significante, né? Tem sim, com certeza. É algo que tenho certeza que muita gente está ouvindo aqui hoje. Muita gente vai se surpreender com aquilo que não sabe a respeito da sua história. Outros que já sabem e que vão estar do lado do rádio. Ele merece todo esse sucesso que está tendo aí agora na linha de transporte de passageiros. Então, Romildo, eu queria que você falasse para a gente como é que foi que você começou. Qual foi o seu primeiro trabalho na vida? Você se recorda como é que foi que começou a sua história? Recordo sim. O meu primeiro trabalho foi vendendo geladinho, sabe? Minha mãe vendia fazia geladinho, colocava a gente para sair vendendo, a gente vendia. Você já começou sendo empreendedor desde o começo, hein? Vendia geladinho. Ajudava meu pai na semana, meu pai trabalhava de pedreiro e ajudava ele na semana, né? Alguma coisa. Além de ajudar no trabalho do seu pai, você também vendia geladinho para sua mãe? Vendia geladinho na rua. Aí logo em seguida ele mudou de ramo. Ele deixou de trabalhar de pedreiro e montou mexendo com carne de boi. Foi trabalhar com carne de boi, vendendo areia, pedra, terra. É porque naquela época, né, essa juventude, essa galera jovem de hoje, da idade da minha filha, de seu filho, de seus filhos, eles não conhecem essa parte em que tinha muitos carros de boi, né, a pessoa tinha os carros de boi, e eu lembro até o cantar do eixo do carro de boi no cabeça, no cocão, né, que fala, o eixo do carro de boi, aquela cantiga, aquele hino que andava zoando, os boi puxando areia, né, do rio, e terra e pedra para as pessoas poderem construir. Então você também fez parte dessa história. Fiz parte dessa história, exatamente. Nessa época o serviço de obras era prestado dessa forma, com carro de boi. A gente pegava tijolos nas olerias, era areia, terra. A gente trabalhou bastante tempo, muitos anos. Né? Um serviço bem pesado, eu lembro. Com carro de boi. Rapaz, você falando agora, me recordo que realmente eu lembro de seu pai trabalhando nessa área aí, viu? E foi assim um aprendizado e tanto para você, né? Ter começado. Porque hoje, Romildo, eu vejo assim que em algumas situações a gente vive uma geração muito frágil, muito fraca. Não é igual a gente, igual eu e você que começando, eu também vendi bolo de arroz na rua. Eu vendia bolo de arroz. Então assim, não começou como a gente começou no pesado ali, porque as pessoas, crianças têm que brincar, não pode trabalhar, etc. Eu acho assim que o trabalho pesado não deve ter, mas que a gente tem que ensinar os nossos filhos a trabalhar desde cedo. E hoje parece que a gente vive uma geração que não é dessa forma. Você já prestou atenção nisso? Realmente. Hoje o pessoal é o celular, né? O celular, sempre quer brincar com o celular. As crianças estão dessa forma. E aí estão sem compromisso. E naquela época os pais da gente já passavam o compromisso pra gente. Já ensinava a gente a levantar cedo, já acordava já a gente, né? Já puxava ali o cobertor, já chamava para acordar às 5 horas da manhã, 4h30 da manhã. E já passava alguns compromissos pra gente. E foi isso que tornou você o homem que você é hoje. Realmente. Foi isso daí foi que me ensinou, né? A acordar cedo, a ter responsabilidade, disciplina. É verdade. Depois dessa passagem da sua vida, do carro de boi, o que mais você veio trabalhar? Meu pai, logo em seguida, ele moeu cana.
cana. Moeu cana bastante tempo. Ele comprou um engenho, né? E aí ele montou uma barraca de caldo de cana. Ele trabalhou muitos anos. Você ajudando também lá? Ajudando ele. Ajudava, cortava cana, rapava cana, moía também. Você estudou até que grau de escolaridade você tem? Eu fiz o ensino médio. Ah, você fez o ensino médio. Fiz. E aí resolveu entrar na área do empreendedorismo, porque você já começou cedo sendo empreendedor, não é? Foi, comecei muito jovem. Nessa parte do caldo de cana, você tem noção de quantos anos você trabalhou na feira com seu pai? Era ainda no antigo mercado, né? Antigo mercado. No antigo mercado. Eu acho que era ali perto de uma farmácia que o saudoso Rochinha tinha, era por ali? Era. Eu lembro dessa época. Aí a gente trabalhou uns 9 anos. Aí depois disso, quando a gente começou na área de transporte, eu fiquei viajando, mas meu pai sempre estava na barraca. Ele trabalhou... Ou seja, não deixou outro tipo de sustento para a família. Não deixou não. Inclusive, quando a gente começou na área de transporte, o que deu suporte a gente foi isso daí. Foi o caldo de cana e o carro de boi. É que dava suporte na gente. Olha aí. Porque a área de transporte, no momento, a gente passou um momento muito difícil. Foi difícil implantar isso daí. Rapaz, não é fácil não, viu? E aí, Romildo, então você partiu para esse... Você já tinha carteira de motorista, né, na época, então? Para você começar isso aí, ou começou na tora? Não tinha não. Comecei na tora. Começou sem ter carteira. Na verdade, meu pai na época... Ainda bem que os passageiros não sabiam disso. Apesar que tem muita gente que não tem carteira, que dirige melhor que quem tem, não é? Realmente. Mas sabia, realmente na época teve até uma resistência do pessoal a respeito disso daí. Foi muito difícil, né? Meu pai, na época, ele comprou esse carro, ele não foi com a intenção de trabalhar na área de transporte. Ah, não comprou. Ah, foi uma Kombi, não foi? Foi uma Kombi. Kombi marrom, se não me engano. Ele comprou essa Kombi para implantar um caldo de cana. Para poder levar para os lugares, para as festas, etc., para vender aí fora. Ele comprou nessa intenção. Ele ia montar os produtos de caldo de cana e de pastel, tudo na Kombi. Olha, rapaz, que legal. Aí logo de repente, ele precisou ir lá por um dia. Aí ele foi com a van. Foi a virada de chave, ele foi com a van. Aí nessa ida em Nilapa, tinha bastante gente na estrada, ele acabou pegando para ajudar no combustível. Sem nenhuma pretensão de colocar como se diz, uma linha de transporte. Não, de jeito nenhum. Na volta da mesma forma. Aí a partir daí foi que teve aquela curiosidade, né? De tentar mais uma viagem. Teve sucesso nessa viagem. Seu pai foi um visionário, viu, homem? Tira o chapéu com um cara desse. Aí veio a terceira viagem e por aí foi. Começou por aí. Aí ela acabou até desistindo de montar o caldo de cana dentro da Kombi. Dentro da Kombi. Agora, por que seu pai comprou logo uma Kombi? Qual foi assim a intenção, ou a ideia de, não, vou comprar uma Kombi, por exemplo, talvez uma Pampa na época, né, ou outro carro aberto atrás, serviria melhor para eu poder transportar o maquinário, né, o moedor de cana. Por que a ideia de comprar uma Kombi? De onde é que veio isso? Então, na época, por ser um carro fechado, né, ali você tiraria os bancos da Kombi e você montaria tudo lá dentro dessa Kombi. Veja só. Já transportaria num carro fechado. Um carro fechado. Seria melhor para você se acomodar em determinado evento que você chegasse. Numa festa, em algum lugar, já estaria tudo montado dentro daquela Kombi. Sem contar que estava livre do sol, da chuva, tudo guardadinho, né? Era. Rapaz, que coisa interessante. Você já pensou se seu pai tivesse chegado com a Kombi, talvez como muita gente já foi, tivesse chegado com a Kombi e tirado logo os bancos, ele não ia poder levar os passageiros para lá, Realmente. Ele demorou alguns dias para poder tirar os bancos, né? Não foi chegar, não, vamos marcar os bancos, colocar tudo na Kombi agora. Foi uma coisa pensada. Foi. Rapaz, eu me lembro dessa Kombi, uma Kombi marrom, que inclusive, não sei se vocês recordam, diz que as Kombi, todas elas tinham um problema de esquentar o motor, não é? E ela andava sempre com o fundo aberto. Eu reparava isso. Já vi você, já viajei, já vi você várias vezes dirigindo essa Kombi. Eu via na Avenida Tiradentes saindo para Bom Jesus da Lapa. Tem quanto tempo que começou essa história da Kombi? Você sabe quantos anos tem? Sim, foi em 1997. Foi 97, olha só. Eu trabalhei com essa Kombi 3 anos, até 2000. 2000 a gente conseguiu trocar de carro. Aí quando seu pai chegou em casa, falou, moço, eu fui para lá, hoje eu peguei uns passageiros na estrada, amanhã vou de novo para ver como é que é. Ele foi observando isso daí. Na época ele não dirigia, ele pagava um motorista. Eu também, eu era menor na época, tinha 17 anos, não tinha aprendido a dirigir ainda. Aí ele foi a segunda viagem, teve sucesso também nessa segunda viagem. A
partir daí foi que ele começou a observar e sempre ia 2, 3 vezes na semana em Lapa. Não ia todo dia, não? Não ia todo dia, não. Mas naquela época, Romildo, já tinha alguém que fazia esse transporte de passageiro daqui para Bom Jesus da Lapa? Já tinha alguma outra pessoa que estava na linha? Tinha, já tinha já. Esse serviço era prestado por caminhonetes. Aberta. Aberta, que tinha os bancos atrás. Na época da chuva o pessoal colocava a capota, né? Para proteger da chuva. E o serviço era prestado dessa forma. Carro fechado não tinha nenhum na época, não. Só tinha o carro da empresa, né? Da empresa que era licitada. Na época, para fazer esse serviço. Interessante. E a Novo Horizonte, né? No caso. Novo Horizonte. Pois é. Rapaz, olha só como ele vai aqui mexendo e descobrindo a história, né? O Romildo começou com uma Kombi. A Kombi que não era, Romildo, você lembra? Em 85. 85. Deu muito trabalho essa Kombi? Deu trabalho demais. Foi difícil o começo, não foi? Foi difícil, porque no início a gente lidou assim com uma resistência do pessoal, pelo fato de eu ser menor, sabe? Sim. Eu comecei com 17 anos. Seu pai não queria dirigir, colocou você para dirigir. Foi. E ele ficava no caldo de cana. Ele ficava no caldo de cana, mas todas as viagens no início ele ia comigo, ele estava do lado. Sei. Ele estava do lado ali assim, dando o maior apoio. Aí teve uma resistência do pessoal na época. O pessoal não queria entrar no carro. É um menino de menor que está dirigindo, não vou nesse carro. Já aconteceu de cliente já ter descido do carro. Ter descido no carro assim. Falar, não vou não, é uma criança, é um menino que está dirigindo. Então isso daí foi uma grande dificuldade no início, foi isso daí. A lidar com a resistência desse pessoal. Tinha muitas pessoas que davam apoio. Falava, não, vai, você consegue, você está no caminho certo. Você é um jovem muito responsável. Então não desista não. Tem esse apoio também. A responsabilidade, então, nesse caso aí, foi assim uma coisa que lhe ajudou por demais, né? Realmente. Isso para quem está nos ouvindo, principalmente da nossa juventude, aprender que a responsabilidade é algo que enobrece o homem, que abre portas. Porque se você fosse uma pessoa, por exemplo, arruaceiro, bagunceiro, que andasse de todo jeito na rua e tudo mais, as pessoas não iam confiar em você. E você não teria chegado ao patamar que você chegou hoje. Realmente. E a Kombi quebrava muito, homem? Quebrava muito. Esse daí foi outro fator que foi muito difícil no início. Ela sempre quebrava, dava muito trabalho na estrada, sabe? Porque era um carro que era refrigerado a ar, não era refrigerado a água, ela esquentava muito. Inclusive tinha a fama de pegar fogo. Aí por isso que a gente abriu o fundo dela ali, que era para refrigerar mais. Para ventar o vento, né? Refrigerar o motor. Isso daí era outra resistência do pessoal também. O pessoal não vou ganhar nesse carro, porque esse carro pega fogo, tem fama de pegar fogo. E você, quando começou, Romildo, você tinha noção, assim, de que algum dia você tinha sonhos, tinha pretensões, porque todo mundo quando monta um negócio, monta já isso com expectativa. Você imaginava de chegar onde chegou hoje ou você tinha um pensamento mais limitado? Não tinha um pensamento mais limitado. Mas logo as portas foram se abrindo e eu fui mudando minha forma de pensar, sabe? Eu já fui tendo outra visão. Que podia dar certo. Que poderia dar certo. Porque eu lembro que logo apareceu a oportunidade de levar um pessoal no casamento. Eu atendi esse pessoal no casamento. Você falou, ó, já posso servir não só para a Lapa, mas também um turismozinho, uma viagem. Aí logo em seguida teve uma viagem, um velório, fui levar um pessoal no velório. Aí foram surgindo essas oportunidades e aí eu comecei a acreditar e já fui tendo essa visão, né? Que eu estaria transportando sonhos, que eu teria muita coisa para fazer e eu ia realizar o sonho de muitas pessoas com isso daí. E você teve uma... Ô, Joe, encosta o microfone ao meu irmão um pouquinho, por favor, meu filho. E você teve uma base forte, meu, que foi seu pai, né? A sua mãe, a sua família, que é algo... Aí, tá ok. Que é algo que... Puxa só um pouquinho para cá agora, Joe, assim, ó. Faz para cá, para ficar de frente para cá. Isso aí. Você teve uma base forte, que foi seu pai e sua mãe. Mas como eu estou falando em termos do trabalho, o seu pai teve assim, uma participação maior, porque você, apesar de ter vendido o geladinho para sua mãe, mas você foi buscar areia, foi buscar terra no carro de boi, foi buscar pedra, foi moer cana, foi fazer a viagem. Então você teve uma base forte que ensinou você a ser, de início, um empreendedor para hoje se tornar o empresário que você é hoje. Realmente, eu tenho que agradecer isso, meu pai, sabe? E está com a gente até hoje ainda, está junto aí com a gente, ele faz parte da empresa, é sócio da empresa. Que legal. Ele, meu irmão, minha mãe.
Aí cada um tem sua parcela na empresa. Cada um hoje está no seu cantinho certo. E cada um ajuda. Tem aquela forma de ajudar na empresa. Tem seu compromisso na empresa. E quando você... Não é só minha, né? Não é só sua, é uma organização completa. É uma organização. Ô Romildo, e depois da Kombi, você ficou com essa Kombi quantos anos? 3 anos. Fiquei 3 anos com esse. Nunca pegou fogo? Não, nunca pegou fogo não, graças a Deus. A gente ficou com essa Kombi 3 anos. Aí de repente um dia na feira, meu pai vendendo caldo de cana, apareceu a oportunidade de vender essa van. Chegou um rapaz, meu pai moendo cana. Aí chegou um rapaz e procurou o meu pai. Falou, rapaz, você não vende aquela Kombi não? Aí meu pai parou na hora e falou, eu vendo. Já estava pronto para vender, né? Estava pronto para vender, a oportunidade que apareceu. E foi muito rápido. Lá mesmo na feira, meu pai negociou o carro com o rapaz olhou, negociou o carro, vendeu o carro. Essa é a Mas ele queria para colocar uma linha também para lá ou não? Ele comprou na época para carregar uns alunos. Ah, sim. Uns alunos aqui no interior do município. Não seria um concorrente seu então? Não. Ele comprou para carregar os alunos aqui no interior do município. Aí de repente, a gente acabou viajando, né? A gente foi para São Paulo para comprar um carro. Nisso você já tinha juntado um dinheiro para comprar um carro melhor? Já tinha juntado. Aí a gente viajou para São Paulo para a gente ir em busca de um carro melhor, para atender melhor o pessoal. E um carro mais econômico, né? Porque esse carro, essa Kombi era gasolina. Ixi Maria. Na época a gasolina era 3 vezes mais do que o valor do diesel. Na época. Hoje está quase equiparado, né? A gente foi para São Paulo. Lá também não foi fácil comprar o carro, porque a gente não tinha o dinheiro completo. A gente teve que financiar uma parte. E aí o setor de crédito não estava dando crédito para a gente comprar esse carro. E ele falou assim, eu vendi a Kombi e agora como é que eu vou fazer? E o dinheiro não dava. E aí o setor de crédito não estava dando crédito para a gente. Aí teve um tio nosso que ajudou a gente muito na época, que acabou financiando o carro no nome dele. Aí a gente entrou com a parcela de dinheiro, aí a gente entrou com capital e meu tio conseguiu financiar esse carro. Como é o nome desse tio seu? Daniel. Daniel fez parte da história, então. Fez parte da história também. Mas aí você comprou que carro? Aí comprou um Splinter na época. Um Splinter. Era o carro que estava bombando na época, era o Splinter, né? Na época, uma Splinter 97, ela estava com 3 anos de uso, estava bastante conservado esse carro. Rodando em São Paulo não tem carro ruim, né? Só no asfalto. Aí a gente veio com esse carro. A partir daí foi que a gente conseguiu dar um melhor conforto ao pessoal e atender melhor o pessoal. E levar mais gente. E levar mais gente. Era um carro mais econômico na época, não quebrava tanto, mais econômico, mais confortável. Aí a partir daí a gente começou a atender melhor os clientes. E as oportunidades foram surgindo mais ainda. Porque podia atender mais pessoas. Depois da troca desse carro, eu pude ir mais longe com esse carro. Nisso você já tinha a sua habilitação? Já tinha habilitação. Eu fico imaginando aqui, Romildo, da alegria que deve ter sido você e seu pai de lá pra cá, os dois vindo de São Paulo pra cá nesse carro. Foi uma alegria enorme, viu? E quando chegou a família ver esse carro, deve ter sido algo que marcou muito sua vida, né? Foi. Marcou muito isso daí. Eu vim de São Paulo aqui, rapaz, a gente não dormiu. Parou para dormir não. Ansioso, a ansiedade era tanta para chegar. Para chegar mostrar para a família. Mostrar para a família. Para trabalhar. Apresentar esse carro para a população, né? Para a sociedade, ver que a gente tinha conseguido um carro melhor para atender eles. Rapaz, que legal, viu? Que história. E aí você continuou fazendo viagem só para Bom Jesus da Lapa? Nessa época? Sim. Foi. Aí só continuou só na linha do Lapa. A Lapa foi a base de tudo, né? O Bom Jesus foi a base de tudo. A base mesmo da minha foi de Lapa. Depois desse carro, Romildo, como é que seguiu a história? Você comprou mais um? Compramos. Uns 3 anos depois, assim que a gente conseguiu terminar de pagar esse carro, aí eu já fiz todo o financiamento. Aí as coisas melhorou, o setor de crédito abriu as portas para a gente e a gente conseguiu financiar mais um carro. Foi aí que você botou esse carro na linha de Bom Jesus da Lapa ou foi que você colocou na linha de Guanambi, vendo a necessidade de ter um carro para Guanambi também? Esse carro na época ele ficou tipo um socorro, né? Os dois para atender a linha de Lapa. Às vezes um quebrava, dava algum problema. E para as viagens eventuais também. Sempre aparecia uma excursão, alguma coisa, aí a gente vai atendendo. Mas até então não tinha essa ideia da linha para Guanambi? Tinha não. A linha de Guanambi foi uma das últimas, foi a linha de Guanambi. E aí você comprou outro carro do mesmo, um Splinter também? Não, compramos um micro-ônibus, compramos um carro mais. Você comprou um carro maior, foi para o micro-ônibus.
E depois desse micro-ônibus, como é que foi? Depois desse micro-ônibus, a gente comprou uma Sprinter, um novo Sprinter. Foi quando eu comecei a fazer a linha para Conquista, Vitória da Conquista. Rapaz, eu lembro dessa viagem para Conquista, que eu fui com você na primeira viagem. Você foi na primeira viagem. Romildo chegou para mim, gente, falou: Ricardo, é o seguinte, eu tô querendo colocar uma linha para Vitória da Conquista, você quer ir comigo de companhia? Eu falei: eu vou com você. Aí a gente foi conversando daqui até lá. Foi a primeira viagem que ele fez e graças a Deus deu tudo certo. Eu fico muito feliz que tenha dado tudo certo e hoje permanece no ramo até hoje. Ô Romildo, você hoje montou uma equipe, né, que trabalha com você, que faz viagem para Guanambi, para Lapa, junto com você também para Vitória da Conquista. Tem também não só os transportes de passageiro, mas você também colocou alguns carros pequenos para atender a essa demanda. Quando você começou a ir para Lapa, você ia também de casa em casa pegar as pessoas ou você marcava e as pessoas esperavam lá na pista, na saída? Não, a gente começou a pegar em casa. Ah, então vocês que esse iniciaram. Esse daí foi um do diferencial da gente na época, né? Porque na época o pessoal tinha que descer lá para a pista para pegar carro, teria que ir para a porta da casa desses prestadores de serviço, né, fazer o transporte. Sim. Na época. Eles não pegavam em casa. Além de levar no vento, não pegavam em casa. Não pegavam em casa. Aí foi eu que iniciei isso daí. Eu comecei a pegar o pessoal em casa. Ah, rapaz, que coisa bacana. Você já vem com um olhar de empreendedorismo desde de criança, hein? Foi. Porque diante da desconfiança, né, que o pessoal estava desconfiando do carro, desconfiando de mim na época, pelo fato de eu ser de menor, estava com 17 anos, aí um ano depois foi que eu consegui tirar minha habilitação, aí tinha que fazer alguma coisa diferente para chamar a atenção desse pessoal, né, e conquistar eles. Aí foi dessa forma. Teve a questão de encomenda também na época, que na época a gente começou a pegar com resultado de exame, a gente começou a fazer um serviço assim complementar. O serviço que a empresa não prestava na época, não prestava esse tipo de serviço, a gente começou a prestar. A gente pegava uma encomenda, a gente pegava um resultado de exame, a gente pegava um óculos, e a gente faz esse serviço até hoje, né? E o diferencial que seria mais cedo, né? Você pegar a pessoa cedo, como eu estou vendo aqui anunciando que o carro de lá sai 6h30, por exemplo, de Guanambi, 6 horas, leva, traz a pessoa com a comodidade, deixar no lugar onde a pessoa precisa, seja na frente de uma clínica e tal, que a gente vai falar sobre isso, e volta e devolve a pessoa em casa também. Então foi você o pioneiro nessa área aí. Realmente. Na época a gente tirou o pessoal de viajar em algumas determinadas situações. Porque tinha pessoas que precisavam ir lá para pegar o resultado de exame. Só para pegar um resultado de exame? Pegar um resultado de exame, pegar um óculos. E aí você já fazia esse trabalho sem a pessoa precisar ir lá. Aí a gente foi divulgando isso daí, oferecendo isso aí para a pessoa, falou: você não precisa ir, pode deixar que eu pego. Mas foi uma ideia sua? Eu pego e resolvo. Foi uma ideia nossa, minha e meu pai na época. Que legal, viu? Já teve viagem que a gente foi daqui para lá só para pegar encomenda, não tinha passageiro nenhum. Não sei, você já teve algum dia de você não ter nenhum passageiro? Já, várias vezes. Ir com o carro vazio e voltar vazio? Ia vazio e voltar vazio, porque a gente ia vazio acreditando que na volta ia aparecer alguém e a gente ia atender essa pessoa. A ideia era essa. O carro tem que seguir na linha, vazio ou cheio tem que ir. Às vezes tinha uma encomenda, 2 encomendas, a gente tinha que ir. Tinha um compromisso, tinha que ir para atender esse compromisso. Romildo, teve algum momento que você pensou em desistir? Você falou: moço, isso aqui não está dando para mim não, vou procurar outra coisa. Se você pensou em desistir? Logo no início eu pensei, logo no início. Com a Kombi? Era muito jovem e diante da resistência desse pessoal, né, que a gente escutava muita coisa assim desagradável. O pessoal falava pra gente, criança, um menino de menor, tá dirigindo, esse carro pega fogo, esse carro é ridículo. Aí desmotivava a gente, né? Sim. Naquele momento. A gente ficava triste, a gente... E quem não deixou você desistir? Meu pai. Meu pai teve bastante perseverança e insistência, foi meu pai. Ele que acreditou no sonho. E o nome Farejador de Festa veio de onde? Foi desde o começo ou foi depois? Não foi no começo não. Tinha algum outro nome no começo, não? Não tinha nome nenhum. Não era batizado ainda. Esse foi uns 3 anos depois, foi em 2001, eu já levava os alunos para a faculdade de Caeté. Ah, sim. Aí em uma outra viagem que eu estava, eu vi uma placa na estrada. Tinha uma placa na estrada, só deu para me identificar o farejador de festa. É o que estava nessa placa, né? Olha que legal. Eu passei rápido, eu
O olho focou naquilo. Foi. Nisso daí eu já tive ideia, achei interessante. Falei, moço, eu vou colocar esse nome, porque se não pinta o carro, eu farei o de festa. Porque na época eu ia em muita festa, né? Atendia o pessoal pra festa. Aí eu fui e coloquei o nome. Aí eu cheguei em Caeté com esses alunos, deixei os alunos na faculdade, aí já fui pra gráfica. Pedi o pessoal pra imprimir esse nome pra mim, eu fui e coloquei no carro. Aí logo depois que eu coloquei, alguns dias depois... Os alunos então, na hora que você chegou, o que aconteceu aqui que você virou farejador de uma hora para outra? Aí o pessoal gostou, né? Adotou aquela ideia, gostou. Aí logo em seguida, 1 ou 2 semanas depois, foi que a gente veio descobrir que foi um lançamento do CD da Digamo Branca. Sim, com a música Eu Sou Farejador de Festa. Farejador de Festa, foi um lançamento. E nessa região que eu passei, tinha alguns cartazes, algumas placas na estrada que estavam divulgando uma festa que ele ia fazer, alguma coisa assim. Mas como eu já tinha colocado esse nome, aí ficou, o pessoal gostou, aí eu fui aprimorando mais ainda. Adesivei o carro, foi todo. Eu tirei logo o nome da frente e acabei logo depois adesivando o carro por completo. Não, farejador de festa. Você chegou a ter algum contato com o Digamo Branca, né? Chegou a ver seu carro? Já chegou a ver alguma vez, não? Viu. Em 2005, 2004, foi na primeira eleição dele, né? Que eu estava cantando para deputado. Sim. Aí estava lá na faculdade, ele chegou na faculdade lá, pedindo votos lá na faculdade, distribuindo os panfletinhos dele. Aí ele viu o carro, achou interessante, gostou, me chamou. Rapaz, que coincidência, né? Você encontrar com ele lá na faculdade. Foi. E ele não sabia que tinha esse carro adesivado, né? Como farejador de festa. Ele veio descobrir lá na faculdade. E aí você contou pra ele como é que foi que você achou o nome? Contei pra ele. Aí ele falou, rapaz, gostei. E agradeceu, né? Falou, obrigado aí, porque de qualquer forma você tá contribuindo comigo também, né? Ele é um cara muito carismático, né? É. Muito carismático. E aí você registrou esse momento aí como é que a vida é interessante, né, Romildo? As coisas vão se caminhando e você encontrar o dono do Farejador de Festa, o dono do nome da música Farejador de Festa, ir lá e conversar com você. Ô, Romildo, e como é que é hoje a sua frota de ônibus? Quando eu vou especular aqui o segredo da Coca-Cola, a gente já está descobrindo aos pouquinhos. Como é que é hoje? Quando você também teve um período que você comprou um ônibus de turismo, um ônibus grande, e você não prosseguiu com ele. O que foi? Não deu certo? Realmente eu comprei esse carro na época, aí não tive sucesso com ele não. Você pensava em excursões maiores? Nas excursões maiores. Aí, por falta de experiência, porque é uma coisa diferente, né? A linha, o transporte do carro menor com micro-ônibus, uma excursão dessa. Já é um porte bem maior. Verdade. Aí você teria que montar a turma, organizar essas excursões, fazer pacotes, né? Sim, envolvendo tudo, hotel, guia, tudo isso daí. E aí, diante das outros compromissos que eu tinha, eu não estava tendo tempo de organizar isso. E com isso eu fui perdendo tempo, passou 1 mês, passou 2 meses. E o ônibus parado? Parado. Com isso daí já estava com 1 ano, e apareceu uma viagem, foi 2 viagens sozinha. E era investimento alto, né? Que um ônibus grande é caro, né? Investimento alto. Aí eu tive a ideia de vender. Eu vou vender, não vou ficar com esse carro por enquanto, vou ficar atendendo as linhas. Eu, por enquanto, eu dou conta de atender as linhas. Isso daí já é uma coisa a mais que eu não vou conseguir agora. Aí no momento eu desisti e acabei vendendo o carro. O empresário tem que saber a hora de recuar também, né, Romildo? Não foi uma derrota na sua vida, foi um aprendizado, né? Foi um aprendizado, eu aprendi muito com isso. Hoje, se eu for fazer um novo investimento nessa área aí, eu já tenho experiência, eu já tenho conhecimento como é que eu vou fazer, como é que funcionam as coisas. E você pensa mexer com esse empreendimento novamente, discussões maiores ou não? No momento, não. No momento, não. No futuro pode até ser, mas no momento eu quero atender só as linhas mesmo, né? A linha de Guanambi, Conquista, Bom Jesus da Lapa e as viagens eventuais que aparecem aí. Você falou aí para mim que teve dia de você não achar um passageiro, né? E isso, de fato, para quem está num ramo como de transporte passageiro, é de desanimar. E eu falo para as pessoas que estão nos ouvindo aqui agora que não desistam dos seus sonhos. Porque assim como você passou por esse momento difícil, todo mundo que empreende, que está querendo vencer no seu próprio negócio, também vai ter esses momentos difíceis. Marquinhos do Baratinho, por exemplo, me comentou aqui na entrevista que teve um dia que ele vendeu um sabonete louco sozinho. E ele não desistiu, né? Isso é importante por demais. A pessoa está preparada para o dia que o carro está cheio de passageiro e cheio de encomenda e também para o dia em que ele vai sozinho e volta sozinho, não é, Romildo? Realmente, você tem que estar preparado.
A pessoa não pode desanimar. Não pode desanimar, não. Tem dia que é casa cheia, tem dia que é vazio, mas de qualquer forma você tem que atender. Você está na linha, você tem que atender. Isso se chama responsabilidade, responsabilidade. Você tem que ter perseverança nesse sentido aí. Esse também é um dos fatores que fez você permanecer no mercado até hoje, com tanto sucesso de passageiro e de confiança da população, porque você tem o seu carro na linha independente de ter passageiro ou não, como você falou. Essa questão da credibilidade, de passar essa confiança para as pessoas é muito importante, não é? É muito importante. A pessoa tem certeza que você vai estar ali, né? Sim. Naquele horário, vai ter aquele horário. E a gente atende, mesmo sabendo que não tem passageiro, mas a gente está ali, pronto para atender o pessoal naquela hora. E aí a gente pegou credibilidade. O pessoal confia que tem um carro. Verdade. Eu viajei com o Romildo muito tempo, quando eu trabalhava em Bom Jesus da Lapa. A gente ia juntos pela manhã. Eu trabalhei na Rádio Baiana FM. E foi num período bem difícil, em que aquela estrada da Lapa estava horrível, né, com muitos buracos. Foi um período difícil. E tive essa oportunidade de ir com o Romildo. Hoje, por exemplo, Romildo, você está com quantos ônibus, quantos carros na frota para atender a população? Hoje eu estou com 4 micro-ônibus e uma van. E então aí, são 5 transportes grandes, vamos dizer. Transporte grande. E aí tem uns carros de apoio, né? Tem uns carros pequenos, tem a Paraty, tem o Meriva, que é para dar suporte, dar apoio. É um transporte mais rápido para você. Para pegar os passageiros, para entregar a encomenda, né? Entregar a encomenda. Então hoje, no total, são 7 carros na linha trabalhando. 8 carros. 8 carros trabalhando. Né? Trabalhando. Isso, e como é que é essa organização? Você falou, é tudo organizado, cada um tem o seu. Qual é a sua parte, qual é a parte da sua mãe, qual é a função do seu pai, do seu irmão? Como é que vocês dividiram, como é que vocês se organizaram para que essa engrenagem funcionasse? Então, lá minha mãe fica na parte de anotação. Ela recebe a encomenda em casa, anota os passageiros, ela está com o celular. Depois do expediente dos motoristas, o motorista chega, passa o celular para ela que administra os celulares, a anotação. Todo dia o motorista devolve o celular para ela poder pegar as viagens. E ela está em casa, né? Ela está em casa para receber a encomenda, entregar a encomenda. O pessoal vai pegar lá. Porque hoje a gente já entrega a encomenda, a gente chega, a gente já procura entregar aquela encomenda. Que a pessoa está precisando naquele momento. A gente já procura já entregar. Mas em alguma situação a pessoa não tem pressa, não tem casa, fala, não, pode deixar lá que eu pego lá. Às vezes a própria pessoa vai lá retirar. A própria pessoa vai lá retirar, ela está lá pronta para estar entregando. E seu pai? Onde é que seu pai entra nessa história? Meu pai hoje ele não está fazendo parte da administração da empresa, não. Ele não está ajudando, não. A empresa não está se envolvendo com nada na empresa. Hoje tem eu, tem a Cel, minha mãe, é que administra e resolve tudo. Ele se afastou da empresa. Mas continua sendo sócio. Continua sendo sócio, mas ele se afastou. Porque ele começou a mexer com gado, aí ele fica muito na roça, aí ele fica muito ausente, né? Aí ele afastou, mas continua sendo sócio da empresa. Continua sócio. E quantos funcionários vocês têm hoje? Quantos motoristas? A gente está com 5 funcionários. São 5 famílias que dependem do seu trabalho. 5 famílias que dependem da gente. Como é que é hoje, Romildo, você olhar para trás assim, lembrar de quando você começou, vendendo geladinho, depois caldo de cana, ajudante de servente, começou com a Kombi, hoje você está aí com essa frota de veículos, que você hoje é um empresário do ramo de transporte de pessoas e de encomendas. Como é que é você olhar para trás e ver a sua trajetória e dizer assim, você chegar no fim do mês e você separar ali o salário de todo mundo, daqui de Beltrano, de fulano, de ciclano, e você falar assim, poxa, isso aqui vai ajudar a botar pão na mesa desse motorista meu. Como é que é para você? Como é que você se sente? Nossa, eu me sinto muito grato, assim, eu fico muito alegre com isso daí. Em saber que eu estou ajudando, contribuindo com essas famílias, tem esses motoristas que dependem da gente. E que vocês dependem deles também. E que a gente depende deles também, né? Que eles são os colaboradores, né? Eles ajudam bastante a gente. E hoje em dia é difícil encontrar pessoas que têm assim, o carisma e o jeito de confiança, né, que você tem nos seus motoristas hoje. Porque você entrega o carro na mão deles. Eles que vai dizer para você, meu, teve tantos passageiros, teve um que entrou ali na Laranjeira, outro entrou no Joá. São eles que vão dizer para você quanto entrou de dinheiro. Exige uma confiança mútua entre um e outro, não é isso? Realmente, entre um e outro. E a gente tem essa confiança neles, eles também têm a confiança na gente. Né? E essa parceria acontece. Essa parceria acontece.
Como é que entra Deus na sua vida nessa história, Romildo? Você é um cara de ter muita fé em Deus? Como é que é? Conta pra gente aí. Tenho muita fé em Deus, agradeço a Deus por tudo. Deus está acima de tudo, né? Hoje eu sou muito alegre, sou muito satisfeito por essa história, por tudo que aconteceu, né? Minha vida até hoje. Hoje eu vejo as coisas pelo seguinte: o mais importante para mim hoje, eu não vejo assim o que eu tenho, o patrimônio que eu tenho. Não é o ponto-chave. Não é o ponto-chave. Hoje uma coisa que me deixa muito satisfeita é o que eu pude fazer, contribuir com esse pessoal, porque eu transportei sonhos. Verdade. Hoje eu fui atendido, há poucos dias eu fui atendido por um médico que viajou comigo na época da faculdade. Rapaz, que bacana. E em todas as áreas aqui hoje em Riacho, tem aquela pessoa que passou por a gente, pelo serviço nosso. Teve um policial que na época do concurso, ele viajou com a gente para prestar aquele concurso. Teve um professor, funcionário de Caixa Econômica, em vários setores. Pessoas que foram fazer seus exames, né? Foram fazer esses exames. E que você deixou na porta, evitando que a pessoa precisasse pagar um outro meio de transporte mais caro, né? Aí hoje o que significa mais para mim hoje é isso daí, esse serviço prestado, que me deixa alegre. É o que te mais edifica, né? Te deixa glorificado a Deus por isso. Interessante. E um outro detalhe também, Romildo, que o motorista da van, do ônibus, ele não é só o motorista da van e do ônibus. Você passa a ter amizade com as pessoas e você passa também a conhecer a história de muitas pessoas. Porque numa van, num ônibus, gente, saem muitas conversas. E você acaba fazendo amizades e conhecendo também a história das pessoas. Ao longo desses anos todos aí, que você falou, começou em 97, de lá para cá, você deve ter conhecido histórias incríveis de várias pessoas, né? Realmente, isso aí acontece dentro do carro. São várias histórias. O pessoal conversa, né? Interage com a gente dentro do carro. Compartilha ali com você. Compartilha. E às vezes também até escuta, né? A pessoa está conversando com o outro do lado e a gente está escutando aquilo ali. Interessante. Deve ter teve alguma história que lhe chamou muita atenção e que você disse assim, não, isso aqui é um exemplo que eu vou levar para a vida, é uma coisa que me marcou, que eu vou guardar para sempre. Tem algum que você conseguiria lembrar agora, além desses que você já citou? Tem sim. Teve uma época que eu estava viajando, aí eu dei carona com um rapaz na estrada. E ele foi comentando a respeito do que ele fazia, o que ele fazia e tal. Aí, um bom tempo depois, eu encontrei esse rapaz perto de Sebastião Laranjeira, trabalhando na borracharia. E por incrível que pareça, meu carro deu um problema lá, num pneu. Um pneu. Tinha cortado 2 pneus na estrada. Eu encontrei esse rapaz, que eu tinha dado carão nele lá. Rapaz, como a vida é danada, né, moço? Eu não conhecia ele, mas ele me conheceu. E você tinha dado uma carona para ele, por ele não poder pagar? Ele estava por ele não poder pagar. O cara chegou e falou, eu não posso pagar. Ele estava trabalhando na fazenda, ele saiu da fazenda e veio para a estrada. Ele teve uma discussão com o patrão dele lá, e estava sem dinheiro, eu fui levar ele. Aí esse rapaz, ele me pegou, me levou no carro, foi na cidade, dia domingo, bateu na porta do dono da loja lá, pediu o dono da loja para que atendesse e me vendesse aquela câmara de ar. Aí o dono da loja me atendeu, por causa dele, foi lá na loja, abriu a loja, foi até em Monte Alto, aí me vendeu essa câmara de ar. Aí a gente voltou lá para a borracharia dele, ele foi e montou o pneu para mim. Rapaz, como o mundo é pequeno, hein, Romildo? E isso aí ficou muito marcado para mim, isso daí. Eu sempre lembro desse rapaz. É uma história, como diz os mais velhos, até as pedras se encontram, né? E a gente nunca perde por fazer o bem. Você estendeu a mão para ele, mesmo que seu meio de ganhar a vida era o transporte, mas ele não podia pagar. Você não, eu te levo. E a vida depois volta, pega vocês dois, coloca junto um com o outro, para um ajudar o outro novamente. Realmente. A gente nunca perde por fazer o bem, né? Perde não. A vida sempre nos dá essa lição. Romildo, como é que hoje você educa seus filhos? É baseado naquilo que você viveu com seu pai? Que hoje os tempos são mais modernos, são mais difíceis e tal.
Como é que é hoje a sua convivência? Porque você passa muito tempo fora também, ou passava até mais tempo fora quando você estava direto na luta ali dirigindo. Como é que é hoje com seus filhos? Meus filhos eu não crio ele da forma que foi antes, não, da forma que eu fui criado, não. Os tempos são outros, né? Os tempos são outros, estão muito diferentes, né? As coisas. Eu ia acordar muito cedo, fazendo chuva ou sol. Meu pai chamava a gente para trabalhar. Hoje as coisas estão totalmente diferentes. Eu acredito, né? Criança tem que estudar, tem que brincar. Como você se imagina daqui, por exemplo, 10 anos? Fazendo a mesma coisa ou será daqui até lá você já aposentou? E você continua dirigindo ainda, né? Não penso em aposentar, não. Eu acredito que daqui 10 anos eu vou estar fazendo a mesma coisa. Porque é uma coisa que eu gosto, sabe? É uma coisa que bem prazerosa para mim. Conviver com as pessoas ali. Eu fico alegre quando eu vejo uma pessoa na rua, um profissional na rua, que viajou comigo. Você fez parte da história do cara. Eu fiz parte da história dele. Então isso é muito gratificante. Então eu não tenho intenção de parar. Eu quero continuar com isso daí. Maravilha. Para você que está nos ouvindo e nos assistindo também na internet, tudo ok, José Filmagem? Fica de olho aí. Você está nos assistindo, hoje nós conhecemos um pouco da história do Romildo Farejador de Festa. Um nome bonito, um nome vivo, né? Festa, né? Fica farejando festa. Mas não é a festa dançante. É a festa da vida, é a festa dessas histórias de encontros dentro de um ônibus, dentro de uma van, que o Romildo está nos contando aqui. Eu fiquei muito feliz, Romildo, de você ter aceito meu convite. Como eu sempre digo, todo mundo que vem aqui, eu honro a pessoa, eu honro a história da pessoa. E para quem vê Romildo hoje com a sua frota de ônibus, aí com a sua família na rua e viajando, saiba que ele começou lá atrás, com uma Kombi. Começou com uma Kombi. Hoje chegou onde chegou porque ofereceu novidade, ofereceu oportunidade de conforto para quem viajava, ofereceu segurança. Por isso que está aqui hoje. Romildo, eu quero te agradecer mais uma vez, deixar espaço aberto para você citar o nome dos seus colaboradores, agradecer a ele, e também aqui mais você tiver vontade de agradecer, fique à vontade para falar agora. Obrigado, Ricardo, pela oportunidade. E agradecer todos os ouvintes, agradecer meus colaboradores, né, meus funcionários. Tem Sil, tem o Washington, Gilmar, tem um apelido de velho, tem Patrício e entrou por último agora, Heraldo. São 5. São 5. Agradecer eles, que eles ajudam bastante a gente, pessoas de alta confiança, bom profissional, todos eles ótimos profissionais. Quero agradecer eles por fazer parte, né, dessa família, dessa empresa. E dizer o seguinte, dar uma dica aqui para as pessoas que querem montar um negócio. Já ia te perguntar isso, você leu meus pensamentos. Que essas pessoas, as principais coisas que precisam quando for montar um negócio, a primeira coisa é fé. A pessoa tem que ter fé. Fé, compromisso, perseverança, essas coisas não podem faltar. E muita responsabilidade, muito compromisso. Verdade. Quero agradecer pela oportunidade e espero, né, ter contribuído com essa história. Com certeza. Não tenha dúvida não. Você hoje sai daqui e com o sentido do dever cumprido, eu tenho certeza que a sua história inspirou muita gente que está nos ouvindo. Viu? Muito obrigado. Foi um prazer receber um amigo aqui no programa. Viu? E a entrevista, gente, nós vamos soltar lá no YouTube do Ricardo Guimarães para quem quiser assistir e acompanhar depois. Um abraço, Romildo, um abraço a toda a equipe do Farejador de Festa. Ok, João?